Acabou de falar, aceita aí. Estamos com problemas técnicos. Ó, cotoco. Ó o cotoco, ó. Olha aí, o cotoco vai ficar infinitamente levantando, ó. Se liga. Ó, até o infinito o cotoco indo. O infinito o cotoco indo. Voltou, Frank? Voltei. Calma aí de novo aí. Você viu o cotoco indo até o infinito? Se você não viu, depois assista a live que está lá gravada no YouTube. Cotoco infinito, velho. Então, teve uma pergunta aqui, eu não tô achando a pergunta, mas a pessoa pediu a minha opinião a respeito do que o Frank falou sobre o Sargento Castro. Vou começar abordando isso falando que o meu assessor, que é o Gabriel Pasqualin, quando eu falo meu assessor, os caras pensam, cara, o cara é mó rico. Não é, vocês não sabem o que eu tenho que dar pra ele fazer assessoria pra mim. É complicado, velho. É complicado. Vocês não sabem o quanto dói pra mim receber assessoria. Ele também é assessor do Sargento Castro. Eu sou amigo pessoal do Sargento Castro, sou amigo pessoal do Sargento Nantes, do Sargento Cavalcante. Conheço algumas pessoas e essas brigas entre pessoas não tem nada a ver comigo, não vou entrar nessas. O que disseram que eu não vi o Frank falar novamente foi que eu não vi o Frank fazer isso outra vez, foi que o Frank criticava o Sargento Castro pela forma como ele falava. Antes de dar oportunidade ao Frank se expressar, eu só digo que há duas vertentes de podcasts e eu tento fazer uma mescla entre as duas. Tem um podcast que é estritamente sério, que é a Operação Lotus. Sempre que a gente assiste com o Sargento Cavalcante, quase que eu falei, com o Cavalco Sargentante, não. Sempre que a gente assiste com o Sargento Cavalcante, com linguajar estritamente técnico, é muito sério. Já é o oposto do Snyder. Então, por exemplo, o que você vai ouvir aqui no Operação Lotus foi aplicado o uso da força, você vai ouvir o Sargento Castro, dei porrada. E nunca o Sargento Castro falou assim, eu vi um inocente na rua andando, fui lá e dei uma paulada nele. Não. É uma forma para que... E você vê que os números não mentem. Os números do Snyder, ele tá com mais de 1 milhão de seguidores. E o Sargento Castro, que começou... Ele assumiu um canal que tinha um outro público, um outro nome. Ele já bateu 300k. Então... Isso que o Sargento Castro fala não é porque as pessoas também, muita gente que detrata, não assiste o conteúdo. Mas é uma forma dele falar, apliquei a força. Só que é uma forma que o público gosta de ouvir, acha engraçado de ouvir. Mas vamos lá, Frank, eu já acho que eu defendi o suficiente. Defendi não, né? Eu fiz o desagravo e pode falar, Frank, pode dar a sua opinião. Irmão, o Sargento Castro é o seguinte, eu nunca havia falado dele, né? É que quando eu surgi na internet, muitas pessoas ficavam naquela, se o cara fala tudo isso do PC e tá vivo, o cara tá mentindo, né? Inclusive até o Glauber lá no podcast Fala Glauber pensava isso de mim antes de procurar saber o meu conteúdo. Aí depois que eu fui no podcast do Fala Glauber, o Castro, em uma live lá, em um podcast, falou de mim. Falou que água não se mistura com óleo, que eu era ladrão, que eu era isso, que eu era aquilo outro. E eu, de primeiro, chamei ele no Insta, ele sabe disso. E ele falou, minhas dessas daí mesmo, eu não acredito em você, pra mim você é ladrão, já não existe ex-bandido. E ele falou isso pra mim, entendeu? Aí foi onde que eu fiz um vídeo lá, resposta, reagindo a uma ocorrência que ele fala que bateu lá com a panela de feijão numa senhora que era traficante lá, entendeu? Foi só isso que aconteceu, mas particularmente assim, eu nunca busquei problema com o Sargento Castro, nem com nenhum outro sargento, né? Inclusive, quando eu fui no Glauber lá, eu e o Glauber, nós não tinha uma... Até pensei que ele tava me chamando lá para me ridicularizar, porque o Glauber também tava falando mal de mim, falando, pô, o cara fala que talvez o cara tá um comédia, pá, falou um monte de coisa. Mas é aquela questão que eu acredito que é o quê, o Percival? Se o Castro, o intuito dele é contra o crime organizado, é contra o crime, eu acredito que todas as forças são úteis, né, mano? Mas eu não tenho nada
para falar do Castro, nem do Snyder, nem conheço, entendeu? A questão que ficou foi essa é a realidade dos fatos, né? O Sim, Sargento Castro que se irritou comigo por eu ter sido chamado num podcast e ele achar isso um absurdo por um policial, né? Que nem é policial de rua, é um policial penal, o Glauber, policial federal, né? Me chamar num podcast policial, sendo que eu sou, querendo ou não, isso não tem como apagar, um ex-faccionado, entendeu? Ele acredita que água e óleo não se misturam, mas é a opinião dele, mas não tenho nada contra o Castro, nem contra ninguém, mano. Pra ser sincero pra você, ô Percival, eu acredito que denunciar pra mim, mano, entendeu? Eu vivo nesse intuito, denunciar o crime e se você tá no mesmo objetivo que eu de denunciar, a gente vai denunciar. Quando o Sargento Cavalcante me chamou pra ir na Operação Lotus a primeira vez, eu nem acreditei, né, mano? Porque quem é de quebrada, que nem eu sou de 92, você via as pessoas falar do sargento e tal, do Sargento Cavalcante. E ele me chamava, 30 anos de rota, o cara te chama, você se sente assim. Então, se o Castro tivesse me chamado para saber que era eu, também teria ido. Qualquer policial que me chamasse, entendeu? sim. O problema foi que nós, seres humanos, eu também já fiz isso, às vezes a gente julga uma pessoa sem se dar a oportunidade de conhecê-la, né? Sim, Eu e não sou santo, eu mas fiz isso com você também, eu peço desculpa, mas depois que eu conheci, depois que eu vi o seu propósito e depois que eu compreendi, meu, não tem o que você está fazendo culturalmente pela sociedade, sobretudo a sociedade ocidental. Porque, irmão, vou te dar exemplos. Você acha que na China existe isso de enaltecer bandido? Não existe, irmão. Você acha que na Rússia tem? Não tem. Você acha que nos países árabes isso existe? Não. Inclusive, se eu for para um país árabe, vão achar que eu sou ladrão e cortaram minha mão esquerda. E por que os caras cortam a mão esquerda? É verdade, velho. Já me chamaram, falaram, o que você roubou na Arábia? Eu falei, ô, vai tomar no cu, eu roubei o cu da sua mãe, velho. Desculpa, Stephanie. A Stephanie tá aqui, acabou de entrar no... Acabou de entrar aqui no canal. Desculpa, Stephanie, eu falei palavrão. É que falaram que eu efetuei roubos na Arábia e cortar na minha mão. E eles cortam a mão esquerda para dar a chance do cara continuar podendo trabalhar com a mão direita. Aí um dia eu pensei, putz, se o cara for canhoto, ele tá fudido, né? O cara for canhoto, você desgraçou a vida dele. Será que... Aí eu comecei a pensar, será que antes de cortar a mão, os caras perguntam, irmão, é canhoto ou destro? Ou eles vão cortando e o cara que se acerte com Deus depois, com Alá, né? Depois. Stephanie não tá me dando bronca, então eu fico... Do Tigrinho? Ah, depois eu falo. Tem bastante coisa. Daqui a pouco a gente fala do Tigrinho. Inclusive, o Frank acabou comentando a respeito disso na live com o Glauber. Também fui no Glauber. Você já assistiu alguma entrevista minha, Frank? já, mas você é maluco assim em todo lugar que você vai, né, mano? Nada a ver. Nada. Nada a ver, velho. Eu sou sempre ponderado e muito prudente.